Deus abençoe você. Amém. Tá no esquema aí? Bênção. Bom demais, irmãos. Deus é muito bom, amém, irmãos? Deus tem chamado um povo peculiar, um povo que lhe pertence, para andar e fazer as obras de Jesus. Nós somos cristãos. Cristãos foram taxados de cristão porque eles eram considerados pequenos cristos, por causa daquilo que eles faziam. E Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para nada diferente, amém? Eu não sei o quanto está a tua expectativa, mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu estava indo para um culto, e eu chegava, e quando Deus começou a trazer um tempo de renovação, e isso em vários lugares, porque a gente saiu daquele modelo tradicional, convencional, mais frio, né? com inários, aquela coisa mecânica, e aí a gente começou a se expressar durante o tempo de adoração, levantar as mãos com liberdade, se curvar, se prostrar perante o Senhor. E aquilo era uma coisa tão preciosa, que se eu chegasse em um culto, em uma reunião, e eu percebesse que por algum motivo eu me atrasei um pouco, e a música já estava tocando, e as pessoas já estavam louvando, isso dava uma sensação tão ruim. Eu não estou participando desde o princípio. Eu não estou participando, não estou louvando desde o princípio. Eu acelerava o passo, eu ia andando mais rápido, e quando eu entrava, já entrava fluindo de vontade de adorar o Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei, talvez vocês acostumados a chegar aqui 6h10, 6h05, 6h20, 6h30, 6h40, 7 horas. Irmãos, você acha que Deus não se importa com isso, não? Deus deu todas as medidas do tabernáculo, cada aspecto, cada detalhe, o material que ia ser feito. Será que Deus não se importa com isso, não? A gente quer a glória, a Shekinah, mas você precisa consertar a sua vida, parar de pecar, deixar de ser negligente. Isso é pecado. Não se preparar para adorar o Senhor, deixar de estar junto com os santos em adoração para fazer outra coisa qualquer. Deus deixa de ser a prioridade na tua vida, e outras coisas passam a ser a prioridade na tua vida. Deus não vai se manifestar de uma forma tremenda para quem coloca Ele segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez isso não, até está chocando um pouco. Você talvez não esteja compreendendo muito, mas se você tem algum desejo de receber mais de Deus, você está sendo impactado com isso que eu estou falando. Eu estou falando isso porque o tema da mensagem de hoje é um tema que fala de preparação. No domingo passado, enquanto estávamos lendo aqui ou compartilhando alguns testemunhos da Azusa, ou depois da Azusa, com aqueles irmãos já idosos, somente ao ouvir o testemunho, uma pessoa foi curada aqui no nosso culto. Depois, no final do culto, pastor, enquanto eu estava ouvindo o testemunho, eu fui totalmente curado. Uma irmã que estava ouvindo pela internet, ela não viria para o segundo culto, porque estava sentindo muitas dores, fortes dores. Enquanto ela ouviu o testemunho, ela foi curada e veio para o segundo culto. E nós nem oramos ministrando cura, só em ouvir o testemunho, só com a unção que estava nesse lugar. Quero te desafiar a desejar mais, a almejar mais de Deus. Tem pessoas aqui que são apáticas espiritualmente. O que é uma pessoa apática espiritualmente?
é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que vai aos cultos, não com tanta fidelidade. Se surgiu uma outra situação, ela não vai, mas ela vai aos cultos, mas ela não se envolve. Deus não pode contar com ela, porque os planos dela, os projetos dela estão em primeiro lugar. Não quero comprometer o meu fim de semana, estou juntando dinheiro para comprar uma casa de praia. Irmãos, nós estamos aqui de passagem, isso vai passar muito rápido. Esse mundo que nós conhecemos está mudando, vai mudar muito rápido. Eu não sei se você está atento ao que está acontecendo. Eu não sei se nós temos ainda um ano de YouTube transmitindo o culto da igreja, não sei. As redes sociais estão cada vez censurando mais. Dependendo do que a gente falar aqui, eles derrubam a nossa transmissão. Eles restringem o alcance, né? Eles diminuem, dependendo do que a gente falar, alguns termos, alguns temas, a gente já começa a ser censurado. Eu não sei se a igreja vai continuar transmitindo o culto daqui a um ano, não sei. As coisas estão muito escancaradas. Os dias que nós estamos vivendo são como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé. A maior corte dessa nação solta bandidos na nossa cara, sem nenhum argumento para tentar nos ludibriar. Um dos políticos mais corruptos da atualidade, mais corruptos, com processos, está presidindo uma comissão no Senado, na nossa cara, irmãos. Aconteceu agora uma chacina lá no sul, mataram professoras, crianças, e teve uma ação da polícia, foi feito um levantamento, bandidos poderosamente armados, na troca de tiro. E um especialista estava falando, normalmente quando a polícia entra, eles atiram e vão embora, mas por algum motivo eles não fizeram isso, eles se mantiveram na posição e atiraram, como se fosse uma guerra. E aí, não sei se todos eram bandidos, mas numa troca de tiro, armamento pesado, mas pelo levantamento que foi feito, todos ou quase todos eram fortemente armados. E aí a gente vê direitos humanos, a mídia, a ONU querendo saber informação, por que a polícia fez isso. Irmãos, esse mundo está pirado. A imprensa não fala mais do que aconteceu no sul, das crianças que foram mortas. A grande mídia está defendendo bandidos. Se tem alguém que ama os bandidos, é a igreja de Jesus. Nós temos ganhado para Jesus tantas pessoas no tráfico. Nós temos ganhado tantas pessoas que estão à margem da sociedade para Jesus. Mas isso não muda a situação de que são criminosos perigosos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo os dias de Noé. E o tema da nossa mensagem é preparando a família para o arrebatamento. O mundo pirou, irmão. O mundo está doido. Está todo mundo doido, irmão. E aí pessoas do nosso convívio, vendo tudo isso que a gente também está vendo, se levantam para defender o indefensável. Eu não estou falando de política, irmãos, eu estou falando de como o mundo está. Vocês estão entendendo? O maior corrupto de todos os tempos da nossa nação,
roubou trilhões dos cofres públicos, mandando para ditaduras em outras nações, enriquecendo os filhos e os amigos. E um monte de crente defendendo, votando nessa turma, em partidos que apoiam aborto, ideologia de gênero, tudo que o santo Deus abomina. Crentes, pessoas que tinham tudo para fazer uma leitura correta. O que está acontecendo com o mundo? O mundo pirou. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Mas por que as coisas estão tão escancaradas como nos dias de hoje? Sempre teve corrupção, sempre teve sujeira, mas agora eles não escondem mais, eles fazem na nossa cara. Eles não têm mais medo. O Estado está aparelhado, parece que o mundo já está preparado para que o anticristo seja levantado e governe sobre a terra. Eu não sei porque o Espírito Santo me direcionou a fazer isso. Eu não estava planejado falar isso. Mas a indignação ao ver o mal sendo tratado como bom e o bom sendo tratado como mal, ao ver o justo sendo perseguido e lançado na cadeia, como aconteceu com aquele jornalista investigativo, sem nenhuma prova, sem nenhum documento, sendo lançado na cadeia, toda a grande mídia se calando. Ele não foi julgado, não foi condenado, e mesmo assim foi preso. Há alguns anos atrás nós não veríamos uma coisa dessa, irmãos. Parece que o mundo pirou. Parece que está tudo dominado pelas trevas. Mas não está tudo dominado. A igreja continua aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. A igreja ainda está aqui. Nós somos como que João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz profética para denunciar o pecado, uma voz profética para denunciar a corrupção, uma voz profética para se levantar e dizer: isso que estão fazendo não é certo. Deus julgará os iníquos, os poderosos. A igreja exerce um papel profético nesses dias, irmãos, assim como nos dias de Noé. E o texto que eu quero ler é de Mateus 24, de 37 adiante. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Vamos orar. Pai, que teu Espírito Santo possa falar e nos alertar nessa noite, para que nós possamos estar vigilantes. Obrigado por estar neste lugar. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que os dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, eu não tenho dúvida que estamos vivendo os últimos dias, serão como os dias que antecederam ao dilúvio, serão como os dias de Noé.
Eu preguei anteriormente sobre o arrebatamento pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. O arrebatamento que vai acontecer antes da grande tribulação. E eu fiz uma exposição muito clara, muito detalhada, por que nós cremos que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Muito respaldo bíblico. Fiz uma exposição muito detalhada, muito profunda, e até comentei na ocasião que a argumentação daqueles que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação é até uma boa argumentação, mas com muitas lacunas, com muitas falhas, né? E, portanto, na minha opinião, insuficiente. Respeito. Não chamo esses irmãos que defendem que a igreja passa pela grande tribulação de masoquista, não chamo eles disso, porque eles chamam quem crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eles chamam de escapista. Eles são escapistas, não estão preparando o povo. Todas as experiências de pessoas que foram arrebatadas e receberam instrução do Senhor sobre o arrebatamento, ou tiveram visões do arrebatamento, coincidência ou não, todas foram um arrebatamento pré-tribulacionista. Isso não interfere na análise doutrinária para ter um posicionamento, porque o que vale para ter um posicionamento doutrinário, escatológico, é o que diz as Escrituras, é a doutrina bíblica. Entretanto, se houvesse argumentos equiparados, equivalentes, e não pudéssemos distinguir e se posicionar entre um ou outro, esse aspecto iria pesar como um aspecto a mais, porque todas as revelações do arrebatamento são pré-tribulacionistas, mas as Escrituras deixam muito claro. E aí eu fiz uma exposição detalhada, eu não tenho tempo para recapitular algumas coisas, falando sobre isso. O fato é que estar preparado é o nosso desafio, irmãos, é o nosso chamado. Nós precisamos estar preparados. A gente não pode dormir um dia sequer sem estar preparado. A gente não pode guardar nenhum tipo de pecado pendente na nossa vida. Se tem um pecado, esse pecado precisa ser, primeiro, ter um arrependimento. Segundo, precisa haver a confissão do pecado, para que o sangue de Jesus te purifique, para que não haja nenhum tipo de pendência na sua vida. Você não pode ter a ideia de que haverá tempo para você fazer alguma coisa. Você não pode ter o hábito de em um determinado horário do dia, antes de dormir, pedir perdão pelos pecados daquele dia, porque você não sabe quando será o arrebatamento. Você precisa estar vigilante e preparado. Amém? Não está faltando mais nada acontecer para que a igreja seja arrebatada. Eu tenho falado isso. Pastor, mas e a construção do templo? Hoje tem tecnologia para construir, fazer grandes construções em poucos meses. Eu, quando estive em Jerusalém no ano de 2015, eu visitei o Museu do Templo, e ali no museu foi apresentado para nós as réplicas de objetos, de utensílios que eram usados no templo que foi construído pelo rei Salomão, e os templos que foram restaurados e reconstruídos posteriormente. Ele já tem um grupo de sacerdotes que estão sendo treinados para, segundo eles, identificaram geneticamente, pertencendo à tribo de Levi, para poderem trabalhar em turnos no templo que será construído.
já existe uma negociação muito ampla, uma negociação de paz cada vez mais abrangente, e esse aspecto é o aspecto mais forte que aponta para a volta do Senhor, para a volta que é dividido em dois momentos: primeira vinda, vinda invisível, arrebatamento; segunda vinda, vinda visível, após a grande tribulação, quando Cristo descerá sobre essa terra para reinar por 1000 anos. O templo pode ser levantado em pouco tempo. As negociações de paz estão se ampliando. Um fator facilitador dessa negociação é que a mesquita muçulmana que tem no templo, no monte onde ficava o templo construído por Salomão, né? E essa mesquita precisa ser removida para que o templo seja erguido. Um ponto positivo é que Jerusalém é um lugar secundário para os islâmicos. Os pontos principais não é Jerusalém. Meca é o principal local de adoração, de reunião dos muçulmanos. Então esse é um ponto favorável na negociação. Caso dependa de uma negociação para que se faça isso, porque isso pode ser feito de outras formas também. O fato é que o templo poderá ser construído após o arrebatamento. Um outro aspecto muito levantado pelas pessoas é a afirmação dada por Jesus: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Está no capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus, quase todo ele é direcionado para os judeus. Os escatologistas que creem no arrebatamento pré-tribulacionista, eles defendem que todo o capítulo 24 é para os judeus. Mas na minha opinião, eu já tenho estudado há muitos anos, né? Muito tempo estudando, eu não dei uma lidinha para pregar. Eu estudo sobre diversos temas desde que eu era adolescente. E um deles que eu comecei a estudar, comecei a conhecer, me familiarizar desde que eu era adolescente, é sobre escatologia. E a gente vai aprimorando, vai ganhando mais luz, mais revelação de Deus. Eu consegui identificar no capítulo 24 de Mateus aspectos relacionados somente a Israel, mas aspectos relacionados a todos, como é o texto que nós acabamos de ler. Para os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará em uma única vez, após a grande tribulação, uma incoerência, mais uma incoerência, seria porque nós saberíamos quando Jesus voltaria. Depois que construírem o templo, foi levantado essa liderança mundial do anticristo. O anticristo faz uma aliança com Israel, e a gente vai estar vendo tudo pela internet, pela TV, porque vai ser alguém de destaque. Faz uma aliança, e aí, na metade do período da grande tribulação, quando completar 3 anos e meio, essa aliança é quebrada. O anticristo profana o templo de Jerusalém, e a partir daquela data, 3 anos e meio depois, Jesus volta sobre as nuvens com poder e grande glória. Logo, se essa realidade, se essa afirmativa que Jesus voltaria de uma única vez, somente após a grande tribulação, fosse verdadeira, nós saberíamos quando ele voltaria. Mas como nós cremos num arrebatamento repentino, que pode acontecer a qualquer momento, e muitas revelações estão alinhadas com essa escatologia bíblica, e aí nós nos deparamos com essa fala de Jesus que
No meu ponto de vista, essa parte está falando de arrebatamento, porque Jesus Cristo fala que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar casando. Quem é que está agendado aqui para casar esse ano? Tem alguém aqui presente agendado para casar esse ano? Alguém? Ninguém vai casar esse ano? As pessoas vão estar casando, as pessoas vão estar estudando. Quem esse ano ingressou numa faculdade esse ano aqui? Ninguém? Ah, lá atrás tem um indivíduo. Quem esse ano ingressou no mercado de trabalho, não estava trabalhando antes por qualquer motivo, esse ano ingressou no mercado de trabalho, esse ano, 2021, ali, graças a Deus. Irmãos, quem esse ano não está fazendo nada para ninguém, só está em casa, comendo, bebendo às custas de alguém, faz assim, irmão, caramba, tem mais gente do que as outras opções. As pessoas vão estar fazendo tudo normalmente, vão estar estudando, vão estar se preparando para fazer concurso, né? Vão estar casando. Aí será a perseguição do anticristo e mais o julgamento de Deus que virá através de flagelos sobre as nações. Bom, irmãos, o modelo que nós estamos extraindo hoje e que foi dado por Jesus a respeito da necessidade de preparação é o modelo de Noé. Os dias de Noé são como os dias de hoje. Havia muita impiedade, havia muita violência. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência, por isso Deus mandou o dilúvio. Haviam coisas terríveis acontecendo naquela época, ao ponto de Deus resolver destruir o mundo daquela época através das águas do dilúvio. Os dias que nós estamos vivendo hoje são dias assim. E eu comecei falando aquele monte de coisas, é para chamar a tua atenção. Gente, o que está acontecendo hoje não é normal. E a minha preocupação é que você esteja tendo o mesmo olhar que todo mundo está tendo. É que a tua leitura não seja uma leitura diferente. É que você comece a olhar um monte de absurdos e comece a considerar coisas normais. A minha preocupação é essa, porque isso é um sinal de que a tua mente está sendo preparada para receber a marca da besta. E não é isso que eu vou pregar hoje, eu vou pregar isso posteriormente. Estamos vivendo hoje calor danado. Desligou os ar-condicionados? Vai ligar agora? Tá bom. Luiz vai ligar agora, irmãos, amém? Pode dar um glória a Deus pela vida do Luiz? Eu achava melhor, Luiz, deixar terminar o culto, terminar primeiro, aí depois tu ligava. Luiz é muito querido, irmãos, é uma pessoa muito amada por nós aqui da igreja, o pessoal que trabalha aqui na igreja também, ele é muito querido. Ele apanha sorrindo. É brincadeira. Agora, o que Noé fez para ser salvo do juízo do dilúvio? O que foi que Noé fez para ser salvo do juízo do dilúvio? Em primeiro lugar, Noé não se corrompeu e também não tomou a forma do mundo de sua época. Noé não se corrompeu e também não tomou a forma do mundo de sua época. E o texto é de Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem, ou não sejam modulados, ou não tomem a forma, não vos conformeis, não tomem a forma, não pensem como as pessoas deste mundo pensem. Não acreditem como as pessoas desse mundo acreditem. Não vos conformeis com este mundo. É necessário haver indignação no teu coração ao você olhar o que estão fazendo nesses dias. Eu não estou falando de política, irmãos. Eu não tenho um político de estimação. Eu não tenho partido. Eu tenho valores e princípios. Enquanto estiver falando a mesma linguagem que eu falo, eu apoio. Porque os valores da palavra são imutáveis. Os valores da palavra produzem vida eterna. Os valores da palavra, eles vão permanecer quando este mundo aqui acabar. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Noé, ele não tomou a forma. Aquele povo era um povo ímpio, irmãos. Aquele povo era um povo mau, ao ponto de Deus decidir julgar aquele mundo, o mundo daquela época. Segunda coisa, Noé manteve o seu relacionamento com Deus e ouvia a sua voz, mesmo estando cercado por um mundo e por pessoas assim. Noé continuava sensível à voz de Deus. Deus falou com Noé: Noé, eu vou destruir esse mundo. Deus começou a mostrar para Noé o que estava acontecendo. Deus abriu os olhos espirituais de Noé e falou: Noé, olha, a única forma de você se salvar, faz uma arca. Faz uma arca. Noé estava sensível, Noé estava ouvindo a voz de Deus. Noé não estava ouvindo outras vozes. Existem muitas vozes falando nos dias de hoje, irmãos. Existem muitas vozes, existem muitas sentenças, existem muitas deliberações. Qual é a voz que você está ouvindo? Que tipo de voz você tem dado ouvido? Pastor, eu dou ouvido à voz do grupo que eu estou inserido. Se eu estou na escola, e aí o grupo lá está defendendo uma ideia tal, eu estou no meio também. Se eu estou lá no meu trabalho, o pessoal lá, ele se posiciona dessa maneira, eu estou junto com eles também. Aquele que quiser ser amigo do mundo será constituído inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Quem vai julgar você no dia do juízo não são as pessoas do mundo. Deus julgará todas as pessoas. Então é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Noé não se contaminou, ele continuou ouvindo o que Deus estava falando. Ele estava sensível ao falar divino. Noé permaneceu, em terceiro lugar, Noé permaneceu obediente à palavra de Deus. Ele permaneceu obediente à palavra de Deus. Deus falou: constrói uma arca. As pessoas: não é, tu tá maluco, o que você está fazendo? É um barco. Tu tá maluco, não tem mar aqui perto, não tem rio aqui perto.
Por que está construindo esse barco? Porque vai chover. Deus vai mandar uma forte chuva de julgamento que vai destruir todas as coisas. Eu estou construindo essa arca porque Deus mandou eu entrar nessa arca para salvar a mim e a minha família. E as pessoas riam, debochavam. Até aqueles dias não havia chovido sobre a face da terra. Tu é maluco, rapaz, tu é doido, cara. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo com esse negócio de igreja. Está perdendo tempo, você podia estar aproveitando a vida é uma só, rapaz. Está perdendo, podia estar curtindo, pegando a mulherada. Jovens, aproveitando, indo para os bares, bebendo, entornando, saindo doidão. Irmãos, tem uns negócios que o nego faz aí fora, que nem se eu não fosse crente eu não ia fazer essas bodegas não, irmão. Tá doido? Por que está construindo a arca? Por que está consagrando a sua vida? Por que você está buscando a Deus? Por que você está envolvido com coisas da igreja? Por que você está se envolvendo ministerialmente? Faz isso não. Faz igual a mim. É eu e Deus. Eu vou à igreja, mas se encherem a minha paciência, eu pico a mula, eu vou embora. Existe um perfil de mornidão espiritual que vai ser vomitada pelo Senhor. Isso fala de pessoas assim. Pessoas que estão na entrada da arca. Se nós fôssemos fazer aqui uma representação, pessoas que estão na entrada da arca, estão entre a parte de dentro e a parte de fora, um pé dentro da arca e outro pé fora da arca, mas não entram na arca e também não saem da arca. Eles não saem da arca de vez, não chutam balde de vez, porque lá no fundo eles sabem que o que a Bíblia fala é verdadeiro, que Deus vai pedir conta, haverá uma prestação de conta para a igreja de Deus, inclusive para os salvos, e haverá um juízo de condenação eterna para aqueles que partirem deste mundo sem Cristo. E essa pessoa, ela sabe, ela tem um testemunho interior que isso é verdade, isso vai acontecer, mas ela não entra na arca, ela fica com um pé dentro e um pé fora. Ela nem chuta o balde e vai viver deliberadamente no pecado e fazer o que quer, viver do jeito que quer, viver para si mesmo, para sua família, viver para a glória de si mesmo. Ela não chuta o balde, mas ela também não entra pelo caminho do envolvimento com a obra de Deus, não entra pelo caminho da consagração, da separação, do abandono do pecado, da renúncia, da busca por um avivamento, um despertamento na sua vida em primeiro lugar. São pessoas mornas, que não entram na arca. O problema é que quando a porta da arca for fechada, ela será empurrada para fora, porque quem é morno, Apocalipse 3, eu vomitar-te-ei da minha boca. Em quarto lugar, Noé edificou a arca da salvação para ele e para sua família. Apesar da decisão de entrega a Jesus ser uma decisão pessoal, nós não podemos deixar nossa família para trás, irmãos. Nós não podemos ser salvos e deixar nossa família para trás. Nós não podemos abrir mão da nossa salvação por causa da nossa família, porque isso é uma questão de eternidade, né? Mas nós não podemos ser salvos e ficarmos
descansados, tendo pessoas da nossa família. E quando eu falo família, primeiramente o núcleo básico, pai, mãe e os filhos. E aí depois que esse núcleo básico for salvo, você pode ir abrangendo. Existe promessa de Jesus em Atos, capítulo 16, verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Existe promessa de salvação. Jesus prometeu salvar nossa família. Nós vamos entrar na arca. A arca é um tipo de Cristo, irmãos. Na tipologia bíblica, a arca é um tipo de Cristo. Entrar na arca é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, está salvo, porque só em Jesus Cristo há salvação. Entrar na arca é estar em Cristo. Você está entendendo? Noé entrou na arca com a sua família. A sua família foi salva. Atos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a sua casa. É uma promessa. O que você vai fazer com isso? Você vai orar, você vai jejuar, você vai declarar essa promessa, você vai reivindicar o Senhor. Senhor, tem uma promessa sua, crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. E você vai começar a trabalhar, melhorar o seu testemunho, ok? Porque às vezes dentro de casa é onde é mais difícil ser crente. Dentro de casa, porque dentro de casa a chapa fica quente. Quando é todo mundo crente, tudo bem, todo mundo sabe que está todo mundo em processo melhorando. Mas quando tem um não crente, ele: você é crente? Né? Você é crente e fazendo isso? E aí a gente precisa melhorar o testemunho. Não porque isso vai implicar na nossa salvação, porque nós somos salvos pela graça, mas por causa dessa vida que precisa de salvação. Nós vamos melhorar, procurar ser bênção, vigiar naquilo que a gente fala, para que essa promessa se vire uma realidade na nossa vida. Noé deu testemunho de sua fé mesmo em meio às críticas, insultos e reprovação da sociedade. Imagine, irmãos, eu fico pensando, porque o relato bíblico ele é muito rápido, mas foram anos construindo a arca, até que veio o dilúvio e todo mundo morreu. Foram anos, irmãos, esperando, construindo. Tu acha que Noé não tinha de vez em quando uma crise? Caramba, de novo acordar, cortar madeira, fazer um monte de coisa. Aí eu olhava para o céu azulzinho, limpinho, nunca tinha chovido. Tu acha que Noé de vez em quando não tinha uma crise assim? Não, mas ele lembrava: o Senhor falou comigo. Ele lembrava, ele buscava na memória dele a palavra, a forma como o Senhor falou e o que ele sentiu enquanto o Senhor falava. O Senhor falou comigo, ele vai mandar o dilúvio. Irmãos, há quantos anos estamos pregando que Jesus volta para arrebatar a sua igreja? Há quantos anos? Há muitos anos, muitos e muitos anos. Nunca tivemos um cenário mundial tão favorável ao período da grande tribulação. Nunca. Controle total, através do 5G e o 6G que já está surgindo também. Toda essa parafernália eletrônica que nós temos hoje. O celular, eu acabo de sair do Carrefour, ele me manda uma mensagem pedindo para eu avaliar como é que foi o Carrefour. É coisa de doido. Eles sabem de tudo que a gente faz. Não era um homem íntegro a quem Deus considerava os seus pedidos. Irmãos, nós precisamos viver uma vida íntegra. Íntegra. Eu não tenho tempo. O irmão vai falar assim: pastor, precisa se organizar melhor. Eu me organizo, irmão. Eu mando para os irmãos assim, louvor tantos minutos, oferta tantos minutos,
Ministração da palavra, tantos mil. Eu boto tudo organizadinho. Não é verdade, varão? Eu mando para alguns varões aqui, todo mundo que vai participar do culto. Não era um homem íntegro, nós precisamos ser íntegros. Íntegro fala de tudo, irmãos. Integridade é tudo. Tem muito crente desnatado. Integridade, integral. Tudo, íntegro. Não adianta, não, pastor, eu nunca peguei nada que dos outros, nunca peguei nada dos outros. Eu sou honesto. Aí mente, mas mente. Paquera a mulher dos outros. Íntegro em todas as áreas da nossa vida. Não, pastor, eu fluo muito bem nessa área. Eu creio muito forte na Bíblia nessa. Irmãos, é tudo. Você tem que avaliar tudo. Se tem brecha na tua vida, tem que ser tapada. Tem que olhar tudo. Aonde você está com fraqueza, investe. Onde você tem dificuldade, pede ajuda. Noé era um homem íntegro. Sabe o que Deus falou uma determinada ocasião em Ezequiel capítulo 14, versículo 13 e 14? Deus estava para destruir uma cidade. E aí Deus fala o seguinte: filho do homem, se uma nação pecar, na verdade era uma nação, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela, exterminar seus homens e seus animais, mesmo que estes 3 homens, olha só, irmão, quanto homem de Deus teve na Bíblia, olha só quem Deus cita, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Não era íntegro. Noé não foi livrado de bobeira, não. Deus olhou, esse cara é íntegro, é temente a mim. Vou me revelar mais a ele. Vou falar para ele o que eu estou para fazer. Deus não faz nenhuma coisa sem antes, está escrito, revelar aos seus servos, os profetas. Vocês estão recebendo revelação profética de coisas que estão para acontecer. Vai acontecer em breve o arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar dentro da arca. A arca é Cristo. E pode ser trazer também a conotação do seu corpo, que é a igreja. Porque Cristo e a igreja são um só. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E nós somos os muitos membros que precisam estar interligados. Um membro decepado morre e apodrece. É preciso ter essa conexão. E essa conexão se dá na igreja local, através do ato de congregar. Você está entendendo, irmãos? Eu estou falando de Bíblia. Parar de ouvir um monte de vozes por aí, um monte de besteira, gente herege, falsos profetas, falsos mestres que estão levando gente para o inferno, se chamando de pastores. Comecem a ouvir ao seu pastor, mas conheçam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque se alguém ensinar alguma coisa diferente do que está aqui, você precisa rejeitar. Agora você precisa conhecer, né? Você não precisa ficar, não concordo com esse alcool. Não concordo porque não concordo. Conhecer e tirar a dúvida, perguntar. Amém? Em 6º lugar, quando chegou o momento do dilúvio, Noé e sua família estavam preparados. Por que eles foram salvos? Vou terminar, não tem mais tempo. Porque eles estavam dentro da arca, eles se encontravam dentro da arca. E aí,
A Bíblia diz que eles, no tempo de Noé, não perceberam que o dilúvio viria, até que veio o dilúvio e eles foram destruídos. A Bíblia fala que o arrebatamento vai ser assim, não vai haver mais tempo para nada, vai tocar a trombeta, frações de segundo, nós seremos arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Vai ser muito rápido, as pessoas vão desaparecer. Eu não sei se você já viu algum filme que a roupa cai ali e fica ali, né? Vai ser assim. Tinha uma empresa norte-americana que nunca colocava 2 pilotos crentes, o piloto e copiloto crente. Ele botava um crente e um não crente, porque se o arrebatamento acontecesse, o piloto não crente estava ali para dirigir o avião. Acontecia isso nos Estados Unidos, na época que os Estados Unidos era mais próximo do Evangelho. Nós precisamos estar preparados, mas nós não podemos a gente se preparar sozinho. A gente precisa preparar a família, cultivar valores da palavra, cultivar princípios da palavra, orar pela família, ensinar as crianças desde pequenas a temer ao Senhor, ensinar a palavra de Deus, plantar no coração das nossas crianças. Lá em cima hoje fiquei tão feliz, eles ficaram felizes, e a gente liberou uma palavra ali, que o Espírito Santo vai ministrar na vida deles, vai ungir eles, vai batizar no Espírito Santo. A gente precisa, irmãos, estar preparado, mas a nossa família precisa estar preparada também. Vai ser muito legal, irmão, a gente subir juntos, amém? A gente ser arrebatado juntos, irmãos. Mas enquanto o arrebatamento não vem, você vai estudar. Enquanto o arrebatamento não vem, você vai casar. Enquanto o arrebatamento não vem, você vai ter filho. Mas você não pode viver uma vida à parte. Enquanto estuda, vigia. Enquanto trabalha, vigia. Enquanto vive a sua vida em vigilância, sabendo que o Senhor está voltando, se preparando. Pastor, pode tirar férias? Pode tirar férias, pode mergulhar, pode surfar, pode fazer qualquer coisa, mas vigia. E se tiver a oportunidade de testemunhar Jesus de férias, testemunha. Ora, a gente estava em Roma, próximo ao Vaticano. A gente muito próximo ao Vaticano, um ambiente pesado. Está transmitindo agora? Está transmitindo aí, irmãos? Tá bom, deixa eu melhorar as palavras. E aí, hospedado num hotel muito próximo, dava para ir ali para aquela praça. Qual é o nome daquela praça? Não lembra, né? Aquela praça grandona onde o povo se reúne para ver o Papa. E aí, a gente sabendo da carga espiritual daquela atmosfera pesada, a gente estava tendo um propósito aqui na igreja de oração naquele período. A gente falou, não, vamos orar aqui, né, por essa situação, não vamos entrar em guerra espiritual aqui, abençoamos lá o hotel que a gente estava, dominamos lá o nosso espaço. Irmão, a gente começou a orar pelo projeto que estava aqui. As pessoas estavam aqui no mesmo projeto, aqui orando, as mesmas metas. De repente, um puxão no nosso lençol. Eu olhei para ela, foi você que puxou o lençol? Ela, não. Foi você? Eu, não. Quando eu falei não, ela, não. Aquele arrepio, aquela presença maligna. Na mesma hora nós levantamos da cama e começamos a guerrear. A gente não estava aí para guerrear, mas o inimigo foi petulante. Aí a gente entrou em guerra. E entrou em guerra pelo aquele local. A gente não entrou em guerra contra aquele principado dali. Não, a gente não estava ali, a gente estava de férias, a gente não estava ali para isso. E aí a gente entrou em guerra ali na região. E aí a gente pediu os anjos, e a presença do Senhor veio. E aí não voltou a acontecer. Não voltou a acontecer. Enquanto a gente está de férias, a gente ora, a gente continua conectado com o Senhor. Se o arrebatamento acontecer nas tuas férias, poxa, Senhor, dei maior azar, arrebatamento nas minhas férias. Não, tu vai subir. Vai subir, cara. Não existe férias espirituais. Não existe, irmão. Ó, eu estou tirando férias espirituais, ó.
A partir desse ano eu não vou mais trabalhar na igreja, não vou mais fazer nada, eu vou só participar dos cultos, eu estou tirando mais férias espirituais, eu preciso de um tempo, uma licença especial, não remunerada. Não existe isso. É o tempo todo vigilante, é o bom combate. Jesus falou: meu pai trabalha, eu também trabalho, e você tem que trabalhar, porque a hora vem em que ninguém vai poder trabalhar. Se coloque em pé no seu lugar.